8 Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 401 Aniquilação completa. Tendo detonado 100 sementes especiais de uma só vez para empurrar a espada invisível Kiss, a espada Santa Sasa agora estava extremamente fraca. A batalha de hoje pode ser considerada a mais difícil que ele já experimentou desde que se tornou famoso. Portanto, quando Sasa viu Fan Xingjian ali diante dele, quase totalmente ileso, seus olhos se encheram de espanto, arrependimento, terror e ansiedade. Todos os tipos de emoções estavam misturados, formando uma expressão extremamente complicada. Fan Xingjian caminhou até Sword Saint Sasa, um passo de cada vez. A cada passo que lhe dava, a aura que ele exalava ficava cada vez mais forte. Todos os músculos, ossos e sangue em seu corpo tremiam continuamente. Não só suas feridas foram completamente curadas, como também subiram um passo adiante. A resistência de seu corpo aumentou e agora era comparável à de uma arma divina superior de nível 28. A armadura de aniquilação do abismo celestial que ele estava usando se tornou extremamente adequada, envolvendo firmemente a superfície de seu corpo. Forneceu-lhe vários campos de força de apoio e também absorveu e liberou a energia das partículas de éter. Sasa, sua determinação não é forte o suficiente. Se você tivesse detonado 300 ou mais sementes especiais antes, eu só teria conseguido escapar. Se você tivesse detonado todas as 500 sementes especiais, eu poderia ter morrido. Fan Xingjian olhou calmamente para seu forte oponente. Sasa soltou uma risada amarga enquanto olhava para Fan Xingjian com uma expressão extremamente complicada. Quando Sasa conheceu Fan Xingjian alguns meses atrás, Fan Xingjian era apenas um novo aluno que havia acabado de completar sua transição de trabalho. Menos de meio ano se passou desde então, e Fan Xingjian já era capaz de ficar diante de Sasa e até derrotá-lo. Sasa abriu um sorriso medonho. Fan Xingjian, mesmo se eu... Ah! Quando um grito aterrorizante soou, 4 raios de luz de espada passaram, e os membros de Sasa foram completamente decepados. Arg! 400 raios de luz das estrelas acenderam. Sasa estava prestes a detonar todas as 400 sementes especiais em seu corpo para perecer junto com Fan Xingjian. No entanto, seu corpo estava muito fraco. Então, quando um zumbido soou, sua cabeça foi aberta e seu cérebro foi esmagado em pó, com sangue espirrando por todo o chão. Com as habilidades de Sasa, embora ele fosse capaz de regenerar a maioria das partes de seu corpo, seu cérebro claramente não era uma das partes que ele poderia regenerar. Portanto, após um único ataque de espada, este talentoso Sword Saint de Astern Sun Region morreu completamente. Até o momento em que morreu, seus olhos ainda estavam cheios de arrependimento e fúria sem fim. Tendo realmente matado Sasa, Fan Xingjian soltou um suspiro e então abriu a boca, soltando um berro alto. Ele lançou poderosas correntes de ar instantaneamente, e a tenacidade aterrorizante de seu corpo permitiu que ele alcançasse o que não havia sido capaz de fazer antes. Quando ele soltou esse berro alto, uma luz branca piscou. Então correntes de ar jorraram de sua boca e encheram o lugar com Kiss de espada, espalhando a fumaça e poeira ao redor em um flash. À medida que a fumaça se dissipou, a localização de Yaris foi revelada, assim como a localização dos assassinos do País da Areia que estavam progredindo lentamente enquanto carregavam o caixão nas costas. Ouvindo os sons e vendo toda a fumaça se dissipar, os 2 assassinos do País da Areia ficaram atordoados quando viram Fan Xingjian. Seus olhos estavam cheios de grande espanto. Pensar que ele saiu ileso. Como é possível que ele não tenha nenhuma lesão? A essência do sangue de um especialista em nível divino é realmente tão poderosa. Uma série de pensamentos passou por suas mentes, mas eles não pararam de se mover. Como eles recuaram rapidamente, a assassina feminina enviou areia voando e estava prestes a controlar uma tempestade de areia para se proteger, enquanto o velho assassino abriu o caixão que carregava para revelar a inconsciente Lilia. A assassina gritou, Fan Xingjian. Seu discípulo está em nossas mãos. Não ouse agir de forma imprudente. Fan Xingjian lançou-lhe um olhar indiferente e disse,
Você realmente acha que será capaz de matá-la? Vento e areia jorravam, servindo de obstrução entre eles. Quando finalmente deixou de ver aquele olhar que lhe dava uma sensação de inquietação, o velho soltou um suspiro. Ele apertou o pescoço de Lily e gritou: "Estou agarrando sua garganta agora. Basta um leve movimento para matá-la. Você realmente acha que eu não ousaria fazer isso? Nós podemos pelo menos matá-la antes de sermos mortos por você. Já que estamos aqui para assassiná-lo, estamos preparados para sacrificar nossas próprias vidas. Mas se você quer seu discípulo vivo, vamos embora. Eu não estou duvidando que vocês não se atreveriam a matá-la." A primeira metade das palavras de Fan Xingjian ainda estava ecoando através do vento e da areia quando a segunda metade soou diretamente atrás do velho. Mas em vez disso, quando você sente que terá chance de agir, o velho exerceu força nas palmas das mãos e estava prestes a estalar a garganta de Lilie quando percebeu que uma linha de sangue estava jorrando de seu pulso, e seu braço se partiu do cotovelo. O velho queria ativar sua técnica de matar. Ele queria absorver a água do corpo de Lilia. Muitos desses pensamentos passaram por sua mente, mas ele já havia se transformado em pedaços de rochas quebradas. A assassina soltou um assobio agudo, e milhões de partículas de areia dispararam em direção a Fan Xingjian como balas. Simultaneamente, uma aura ardente e agitada continuou a exalar de seu corpo. Ela empurrou seu punho delicado lentamente. Então foi como se o mundo estivesse passando por uma tremenda mudança e todas as coisas na Terra estivessem murchando. Esta era a técnica de matar, a extinção de todas as coisas vivas. A visão religiosa do país da areia era de que tudo no mundo tinha sua própria vida útil e, no final, eles se transformariam em uma parte do deserto. A areia era o estado final de todas as coisas do mundo. No momento, a primeira técnica que a assassina estava exibindo, o declínio de todos os seres vivos, continha o conceito do declínio de todos os seres vivos e do fim do mundo, contudo se transformando em deserto. No entanto, ficou claro que mesmo a própria assassina era incapaz de controlar totalmente uma técnica de punho tão poderosa. No momento em que ela o fez, seu corpo inteiro se despedaçou como se ela fosse feita de terra, e grandes áreas de seu corpo começaram a secar e rachar, murchando. Diante desse soco, uma pitada de solenidade brilhou nos olhos de Fan Xingjian. Ele ativou o prodigioso Demolition Orbs e que saltou com o punho, esmagando-o contra o punho da assassina. Um estrondo abafado soou, como se uma explosão tivesse ocorrido debaixo d'água. As partículas de areia ao redor foram enviadas para longe, e Fan Xingjian olhou para a palma da mão. Pensar que a armadura de aniquilação do abismo celestial realmente sofreu uma camada de dano. Embora sua pele não estivesse exposta, já era muito raro que isso acontecesse. Enquanto ele inalava, a energia vital e o sangue em todo o seu corpo ferviam. As partículas de éter nos arredores continuaram a reabastecer sua energia e enviar os nutrientes para a armadura de aniquilação do abismo celestial, permitindo que a arma divina se regenerasse lentamente. Fan Xingjian então olhou na direção da assassina. Metade de seu corpo já havia desaparecido completamente, principalmente seu cérebro. Mais de 2/3 dele foi destruído pelo prodigioso físico de espada de demolição de Fan Xingjian, e ela agora estava completa e totalmente morta. Inicialmente, Yaris queria correr para prestar assistência, mas quando aterrissou com uma grande extensão de nuvens de chamas, tudo o que viu foram os cadáveres dos dois assassinos. Fan Xingjian entregou-lhe a Yaris e disse: "Traga-a de volta primeiro e mantenha-a segura." "Xingjian, você não está voltando." Fan Xingjian abriu um sorriso vicioso. Então, com um clarão, ele trouxe uma grande corrente de ar e apareceu ao lado daquela pequena cobra. "Você achou que eu não tinha notado você antes?" Com uma pisada, Fan Xingjian trouxe uma enorme área de espinhos de pedra debaixo de seus pés, prendendo a pequena cobra. Ele olhou para a pequena cobra, que estava se contorcendo e lutando, e lentamente soltou um suspiro. Desta vez, ele atraiu seus inimigos e conseguiu acabar com várias partes que secretamente abrigavam intenções maliciosas em relação a ele.
O risco que ele havia assumido dessa vez valeu a pena. Embora tenha exigido um pouco mais de esforço, foi um sucesso. Colocar minhas mãos no sangue divino foi uma surpresa ainda maior. Os olhos da pequena cobra, que havia se transformado do jovem de aparência feminina, estavam cheios de terror e cautela. Ele disse furiosamente: Fan Xingjian, você sabe que está enfrentando uma desgraça iminente. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 402, Destino iminente, desgraça iminente. Fan Xingjian riu friamente e pisou no corpo da pequena cobra. A pequena cobra se contorceu loucamente, soltando uma série de gritos agonizantes. Fan Xingjian, você é carne morta. Estou lhe dizendo, você é carne morta. Eu sou um dos 3 principais gênios incomparáveis que o Santuário Terrene tem nutrido. Por ter destruído meu exército de dragões hoje, o Santuário Terrene vai lutar com você até que qualquer uma das partes morra. Mesmo se eu morrer hoje, alguém mais forte virá e você não será capaz de afastá-los. Esqueça isso. Você os afastando, até mesmo toda a região do Grande Oeste pode esquecer de afastá-los. Fan Xingjian respondeu com indiferença: você está apenas tentando instilar medo e espanto. Se o Santuário Terrene realmente era tão poderoso, como poderia ter sido exterminado pelo Império no passado? A pequena cobra gritou: HMPH, exterminada pelo Império. Você não sabe de nada. Como os cavaleiros comuns poderiam ser nosso par? Apenas a realeza Krieg, que está localizada no centro, assim como aqueles do nível divino especialistas mal poderiam ser mencionados. Aqueles que podem realmente nos derrotar são a Igreja da Verdade Universal e a Associação dos Magos. Os olhos de Fan Xingjian se iluminaram quando ele perguntou: a Associação de Magos também participou da batalha 25 anos atrás? Ah, você está tentando obter informações de mim? Ser capaz de alcançá-lo? A pequena cobra soltou uma risada fria e disse: claro que a Associação de Magos participou. Eles mandaram aquele lunático de manto prateado, roupa de prata. Fan Xingjian franziu a testa ligeiramente. Ele sabia que a magia negra havia sido dividida em várias facções. O mestre de seu primo Fan Xinchen, o Rei Mago Negro, pertencia aos magos de veste negra. No entanto, Fan Xingjian não sabia de quais facções a Associação dos Magos era composta. Você disse que eles só enviaram uma única pessoa. Uma pessoa é suficiente. A pequena cobra olhou para Fan Xingjian com uma zombaria. Antes de verdadeiros especialistas, os números não significam nada. Além disso, os magos de manto de prata sempre foram passados para uma única pessoa, a cada geração. No entanto, as habilidades de batalha dessa pessoa sozinha seriam suficientes para lidar com 1000 ou até 10.000 de vocês. Se não fosse a Igreja da Verdade Universal trabalhando em conjunto com a Associação dos Magos, como poderíamos ter perdido? O Império teria sido tomado por nós há muito tempo. Naquela época, os cavaleiros outorgados do Império só haviam participado de algumas batalhas nos arredores e ainda se consideravam mais fortes do que nós. No entanto, eles não formaram o cerne da batalha. Os pensamentos de Fan Xingjian flutuaram muito e ele podia sentir através de sua percepção do céu que não havia mudanças nas emoções da outra parte. Parecia que ele não estava mentindo. A Associação dos Magos realmente ficou tão poderosa. Fan Xingjian estava ciente de quão poderosa era a igreja. No entanto, ele nunca soube que os magos que conseguiram colocar as mãos na magia negra deveriam ser ainda mais insondáveis. Fan Xingjian perguntou novamente: com base no que você disse, as habilidades da Associação de Magos são quase as mesmas da igreja. Então por que eles possuem tão pouco território? Os olhos da pequena cobra se curvaram quando ele soltou um suspiro humano. Comparada com a igreja, a Associação dos Magos ainda é um pouco mais fraca. Caso contrário, como a Igreja da Verdade Universal poderia ser a líder neste mundo? Depois de dizer isso, a pequena cobra olhou para Fan Xingjian novamente, dizendo: Fan Xingjian, você entende agora. O Império é algo que pode ser facilmente destruído.
A razão pela qual o Império ainda existe é apenas porque tanto a Associação dos Magos quanto a Igreja são cautelosas umas com as outras, dando assim aos cavaleiros espaço para sobreviver. Cavaleiros. Embora você tenha um grande talento, você começou com o pé errado. Como você já começou no caminho de um cavaleiro, então você pode esquecer de ser capaz de ultrapassar a Associação de Magos e a Igreja. Seus limites já foram gravados em pedra. Isso está certo. Fan Xingjian confiava que a maior parte do que a pequena cobra era verdade. No entanto, provavelmente havia algumas partes sobre as habilidades dos magos que também eram exageradas. Caso contrário, como a Associação dos Magos poderia optar por não tomar nenhuma ação só porque estava cautelosa? Ele não tinha acabado de derrotá-los hoje. É claro. A pequena cobra olhou para Fan Xingjian e disse: nos últimos 25 anos, o Santuário Terrene gastou incontáveis esforços para nutrir 3 gênios incomparáveis. Isso é para que o Santuário Terrene possa reinar sobre o mundo inteiro e enfrentar a Associação dos Magos. E a Igreja no futuro. Entre nós 3, eu sou o mais fraco. Além disso, há também inúmeros bispos no Santuário Terreno que são velhos monstros que viveram por mais de 100 anos. Qualquer um deles teria poderes mais fortes do que eu. Fan Xingjian semicerrou os olhos ligeiramente. A principal proeza da pequena cobra era seu exército de dragões. Era algo que nem mesmo Sasa conseguiu derrotar facilmente. Em seu nível, ele seria classificado no 3º nível, mesmo entre os cavaleiros conferidos de nível 29. Ele poderia até estar no topo do nível 29 dos cavaleiros conferidos. Ele era alguém que poderia defender alguns movimentos contra aqueles no 2º nível, como o governador David. Afinal, pode-se dizer que aqueles no nível 29 têm a maior lacuna em suas habilidades. Mesmo que todos possam estar no nível 29. Alguns deles podem ter 100 sementes de habilidade enquanto outros podem ter 1000. Alguns deles podem ter refinado 10.000 partículas físicas, enquanto outros podem ter aperfeiçoado o refinamento de todos os 1,08 bilhão de partículas em seus corpos. Alguns deles podem ter sintetizado 3 conjuntos de técnicas, enquanto outros podem ter sintetizado 30 conjuntos. Quando todos esses fatores foram levados em consideração, a lacuna tornou-se muito grande. Claramente, era o mesmo para magos. Embora Fan Xingjian não soubesse como eles cultivavam, era óbvio que as diferenças entre suas habilidades eram de mundos à parte. No entanto, desde que Fan Xingjian lutou contra o cavaleiro na arena que parecia ter usado impressões mágicas, e depois, contra o bispo na base do Santuário Terreno e viu sua magia, um palpite apareceu no coração de Fan Xingjian. Meu corpo, em direção à magia negra, parece. Ele olhou para a pequena cobra e disse: você quer dizer que ofendi o Santuário Terreno e estou condenado? Isso mesmo. A pequena cobra olhou para Fan Xingjian com uma expressão cruel. A razão pela qual ele havia dito tanto antes era para que Fan Xingjian se sentisse cauteloso em relação ao Santuário Terreno. Seu limite está aí. Não importa quanto trabalho duro você coloque, não há como você ser capaz de ir contra a magia negra. Portanto, mesmo se eu morresse, haveria alguém ainda mais poderoso vindo para lidar com isso. Com você. Você está condenado. É assim mesmo. Fan Xingjian disse indiferente. Já que você sente que estou condenado, então me leve para a base do Santuário Terreno. O que? Fan Xingjian continuou. Leve-me para a base do Santuário Terreno e deixe-os me matar. Isso é impossível. Você acha que eu sou um idiota? Você está com medo? Já que você sente que estou longe de ser páreo para magos, por que você não ousa me deixar invadir sua base? Disse Fan Xingjian calmamente enquanto olhava para a pequena cobra, com uma expressão profunda e insondável que tornava difícil para os outros dizer quais eram suas intenções. Agora, a pequena cobra também estava extremamente perplexa. Ele não podia dizer o que Fan Xingjian estava pensando. Existe uma armadilha. Existem outras pessoas com Fan Xingjian. James. As pessoas com o segundo príncipe. Mas não senti nenhuma presença antes.
Eles acabaram de chegar. Assim como ele estava pensando sobre isso, fluxos de auras afiadas vazaram da mão de Fan Xingjian. Se você não quiser, eu também não vou perder meu tempo. Você pode ir e morrer. A pequena cobra ficou atordoada por um momento antes de sentir ondas de poderosa aura assassina ao seu redor. Caramba! O que está acontecendo? O que diabos esse cara está pensando? O que devo fazer? O que devo fazer? Ver o olhar de indiferença de Fan Xingjian deixou a pequena cobra ainda mais confusa sobre o que Fan Xingjian estava pensando. O que o estava apoiando? Não importa o que aconteça, se eu não o trouxer para lá, vou acabar em um estado muito ruim. Mas se eu o trouxesse para lá e fosse descoberto, não seria visto como um traidor do santuário Terrene. Naquele momento, a intenção de matar nos olhos de Fan Xingjian ficou cada vez mais forte. Você ainda está hesitando? Você realmente acha que ainda tem escolha? Ah, Fan Xingjian, você não entende o quão aterrorizante é o santuário Terrene. É impossível para você obter qualquer informação de mim. Você também pode me matar. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 403. Melhoria tremenda. Fan Xingjian exerceu um pouco de força com as mãos, e a pequena cobra sentiu como se seu corpo fosse ser esmagado. A pequena cobra soltou um grito horrorizado. Eu não posso levá-lo ao santuário Terrene, mas posso lhe ensinar magia negra. Você não deseja aprender? A magia negra é várias centenas ou até 10.000 vezes mais forte do que o caminho dos cavaleiros. Se você não aprender magia negra, você permanecerá como bucha de canhão por toda a sua vida. Posso aprender agora? Fan Xingjian semicerrou os olhos ligeiramente e perguntou. Ele havia feito testes quando estava na cidade demoníaca. Ele não mostrou nenhuma aptidão para magia negra. A pequena cobra ficou um pouco surpresa e disse, requer alguma aptidão, mas com seu forte talento, definitivamente será possível. Assim como eles estavam no meio de sua troca, Fan Xingjian de repente levantou a cabeça para olhar para o céu. Sob o horizonte leste, ele viu uma figura negra correndo em grande velocidade. Então, em um piscar de olhos, a figura negra já havia chegado no espaço acima deles. Fan Xingjian imediatamente disse, esconda-se. A pequena cobra era muito inteligente e rapidamente se enrolou no pescoço de Fan Xingjian. Seu corpo torceu e mudou, e ficou aparentemente sem vida. O chefe do departamento, James, cortou a Ari, em um piscar de olhos, chegou antes de Fan Xingjian. E Aris rapidamente o seguiu. O rosto já extremamente envelhecido de James agora parecia ainda mais fraco e murcho. Os dois rubores incomuns em seu rosto eram muito óbvios. Ligeiramente atordoado, Fan Xingjian perguntou, chefe do departamento, você foi ferido? Quando James acenou com a mão, seus olhos estavam cheios de arrependimento. Tivemos uma briga com o Cavaleiro das Trevas e alguns outros. Eu não esperava que depois que o primeiro príncipe entrasse em reclusão, ele ainda pudesse mostrar sua destreza através do espaço através de seu clone. É verdade que ele alcançou a entrada do nível divino. Para começar, minha vida já está chegando ao fim, e minha força não é mais como antes. Então, desta vez, fui ferido por ele. Vocês estão bem? James levantou a cabeça para olhar para o campo de batalha agora estéril e uma expressão de espanto brilhou em seus olhos. Xingjian, parece que você ganhou muito com sua reclusão desta vez. Eu realmente ganhei muito, Fan Xingjian respondeu. Não é apenas muito, Yaris acrescentou, colocando aqueles dois assassinos do país da areia de lado. Xingjian derrotou sozinho Saz e destruiu aquele especialista do santuário Terrene. Depois de dizer isso, Yaris descreveu em detalhes o quão poderoso um jovem de aparência feminina havia sido. No final, ele disse, pensar que você foi capaz de acabar com seu exército de monstros em apenas um instante. Xingjian, você já atingiu o nível 29, certo? Eu até tenho a sensação de que você está perto ao nível do chefe de departamento e dos demais. Interiormente, Fan Xingjian assentiu levemente. No momento, sem usar a intenção da espada da evolução do céu,
Ele basicamente seria capaz de enfrentar um especialista de nível 3 ou 4 de nível 29. No entanto, com Yavens Volition Sword Intent ativado, ele seria capaz de enfrentar especialistas de nível 2 como James e o Governador David. Infelizmente, ele ainda estava muito longe daquelas existências de nível 29 do primeiro nível, como o primeiro príncipe e o chefe supremo da Escola de Artes da Espada. James olhou para Fan Xingjian com um olhar de descrença. Na verdade, qualquer outra pessoa também acharia isso inacreditável. Pensar que foi possível que as habilidades de Fan Xingjian fossem levadas a tal nível em apenas meio ano. Excelente, excelente, excelente. Ainda posso ver seu progresso antes de morrer. Xingjian, você pode realmente ter a chance de participar da seleção nacional do ano que vem. James tossiu e continuou, mas desta vez, você matou Sasa, que era um cavaleiro conferido. Aquele especialista em santuário terreno também deve ser um de seus gênios. Não podemos deixar que as notícias disso se espalhem. Provavelmente acabam sendo alvo de alguma vingança enlouquecida. Fan Xingjian assentiu. Ele tinha as mesmas intenções. Especialmente depois de ter ouvido a pequena cobra se gabar do santuário terreno, ele teve ainda menos interesse em espalhar a notícia e ser perseguido interminavelmente por pessoas que queriam acabar com sua vida. Claro, depois de mais alguns meses, quando ele tivesse ficado mais forte novamente, ele poderia considerar divulgar a notícia. Depois disso, James e os outros anunciaram ao público que Sasa havia escapado e desaparecido, e que os assassinos de Sandy Country atacaram Fan Xingjian e foram mortos. Quanto ao santuário terreno, nada foi mencionado. Depois de mais meio mês, outro ano havia se passado, e agora era o início do novo ano de janeiro. Fan Xingjian continuou a ficar e cultivar em sua sala de treinamento. Agora, ele tinha apenas 3 anos antes do final de sua vida restante de 5 anos. Ele podia ouvir que seus órgãos internos e sangue estavam continuamente liberando sons altos e que a circulação em seu corpo interno estava extremamente agitada. Enquanto ele executava a técnica da espada do dragão de 9 cabeças, uma técnica marcial para treinamento interno, os pontos potenciais em sua janela de estatísticas se esgotavam incessantemente enquanto os outros atributos aumentavam. No último meio mês, as habilidades de Fan Xingjian melhoraram e se tornaram ainda mais aterrorizantes. Foi porque o sangue divino lhe deu um total de mais de 9 milhões de pontos potenciais. Hoje, ele finalmente esgotou mais de 8 milhões de pontos potenciais e economizou o restante de 1 milhão de pontos potenciais. Isso permitiria que ele usasse a negação de limites e a intenção da espada à volição do céu a qualquer momento. No entanto, o esgotamento causado pela intenção da espada da evolução do céu foi muito grande a uma taxa de 100 mil pontos por segundo. Mesmo que ele tivesse 1 milhão de pontos potenciais, isso duraria apenas 10 segundos. Além disso, Fan Xingjian esgotou os mais de 8 milhões de pontos potenciais principalmente com o objetivo de melhorar seu atributo de força, permitindo que ele aumentasse tremendamente. Seu nível também havia sido elevado para o nível 27 na última metade de um mês. Depois de outros 2 milhões de ouro depositados em sua conta em janeiro, suas impressões místicas também haviam progredido para o 7º nível. O 7º nível das impressões místicas permitiu que sua aptidão aumentasse mais uma vez, atingindo um nível surpreendente. Suas sementes especiais aumentaram em mais 101. E os atributos em sua janela de estatísticas se tornaram: nome, Fan Xingjian idade, 17 ocupação, soberano da espada celestial nível, 27 força, 261 mais 16 agilidade, 284 mais 16 reação, 183 resistência, 161 flexibilidade, 160 taxa de sincronização de éter, 85% os atributos acima entram em vigor assim que as prodigiosas ondas de poderes divinos astrais são ativadas. Devido aos músculos perfeitos, mais 16 em força e agilidade, 10% do atributo resistência. Habilidades técnicas, negação de fronteiras, técnica da espada do renascimento nível 40,
Técnica da nova espada do dragão de 9 cabeças, nível 40. Formação da espada de luz Zenith, ondulações da espada éter, físico de espada prodigiosa de demolição nível 40. Arte divina éter nível 12. Divino osso branco arma, intenção da espada da evolução do céu especialidades internas, 213 especialidades externas, 8 partículas físicas, 1000 ondas. Ondas prodigiosas de poder divino astral nível 7 método de cultivo mental, domínio da espada universal nível 7 lunisolar esgotar seus pontos potenciais para temperar seus atributos, a resistência de seu corpo aumentou para se tornar como a de uma arma divina de nível 28. Pode-se dizer que Fan Xingjian digeriu completamente a essência do sangue divino. Isso ficou especialmente evidente, pois depois de atingir o nível 27, ele também começou a refinar os poderes das partículas físicas de seu corpo. Através de sua percepção do céu, Fan Xingjian podia sentir todas as células de seu corpo. Ele então continuou a sondar mais fundo para sentir as inúmeras partículas que compunham seu corpo. Ele podia sentir que dentro de cada partícula, havia uma força extremamente violenta se formando. Uma vez que as forças explodissem, elas trariam um poder tremendo. As sementes especiais fortaleceram o corpo físico, permitindo que os cavaleiros outorgados tivessem corpos extremamente poderosos. Como tal, essas partículas físicas fortalecidas eram atualmente a fonte do poder de Fan Xingjian. Uma vez que um cavaleiro outorgado pudesse refinar todo o poder contido nos 1,08 bilhão de partículas físicas, eles não precisariam mais se preocupar com o armazenamento de energia que tinham. Eles seriam capazes de remontar e regenerar seus corpos físicos como desejassem, desencadeando várias técnicas finais de matança. Fan Xingjian podia sentir que havia 1000 partículas físicas pulsando em seu corpo, capazes de liberar os poderes mais violentos a qualquer hora, em qualquer lugar. Essas foram as 1000 partículas físicas que ele refinou durante esse período de tempo. No momento seguinte, ele olhou para seu pulso e para a pulseira verde escura que ele usava, na qual um olho se abriu de repente. Fan Xingjian perguntou calmamente, como é? Você já pensou em um jeito? Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 404. Magia negra. Não fique ansioso. O olho aberto no bracelete, no qual a pequena cobra se transformara, parecia ter uma pitada de pânico. Seu físico é especial e, portanto, é mais difícil para você aprender magia negra. Mas vou tentar pensar em outra coisa. Depois que Fan Xingjian trouxe a pequena cobra de volta com ele, o último tentou continuamente enfeitiçar Fan Xingjian para aprender magia negra. No entanto, foi exatamente como o resultado do teste de aptidão que Fan Xingjian havia feito no passado. Ele era incapaz de captar qualquer magia negra. De acordo com a pequena cobra, a magia negra permitia emprestar os poderes dos deuses, usando a energia divina para mudar o mundo objetivo. Dependendo do deus do qual os poderes foram emprestados, havia um total de 12 tipos diferentes de magos, incluindo o manto preto, o manto cinza, o manto prateado e o manto vermelho. No entanto, Fan Xingjian foi incapaz de formar a menor conexão com os deuses, resultando em sua incapacidade de realizar magia negra. Se não pode ser feito, então esqueça. Voltando para você, você não deveria ter se recuperado o suficiente agora. Você é capaz de realizar magia negra agora. Uma pitada de desagrado brilhou nos olhos da pequena cobra. O que você quer dizer com recuperado o suficiente? Você nem mesmo permitiu que eu me recuperasse. Eu quero comer carne, carne, carne. Você deve me deixar engolir sangue e carne para que eu possa recuperar meus poderes. Descansando todos os dias. Se a magia negra é tão profunda quanto você diz, então engolir carne e sangue não pode ser a única maneira de você recuperar seus poderes, certo? E libere energia. Fan Xingjian disse, experimente. Tente realizar magia negra em mim. Fan Xingjian insistiu. Realize um que possa ter um efeito direto em mim. Não use aqueles invocadores. Mas como magos de veste cinzenta,
Nossa magia negra é principalmente invocar vida e poderes de outros mundos. Deve haver algum tipo de magia negra que pode ser usada diretamente no alvo. Os olhos de Fan Xingjian eram como lâminas afiadas roçando o corpo da pequena cobra. A pequena cobra sentiu uma dor penetrante por todo o corpo como se seu corpo tivesse sido aberto. No entanto, a pequena cobra ficou extremamente furiosa. Além de engolir carne e sangue, era verdade que ele também podia emprestar os poderes de um deus pouco a pouco para armazenar em seu corpo para usar mais tarde. No entanto, em comparação com oferecer carne e sangue ou dor como sacrifício em troca da energia diabólica, esse método era muito lento. Era como a diferença entre um pequeno cano de água e um grande rio. Portanto, depois de meio mês, a quantidade de energia divina armazenada em seu corpo permaneceu pateticamente baixa. No entanto, quando ele viu a expressão de Fan Xingjian, ele sabia que não poderia continuar com isso. A pequena cobra só podia mover seu corpo impotente e dizer: então eu realmente vou fazer isso. Não resista, está bem? Vamos. Fan Xingjian disse indiferente, querendo verificar se seu palpite estava certo. Uma pitada de malícia brilhou nos olhos da pequena cobra. HMHMPH, você não vai resistir de jeito nenhum. Você é quem está pedindo por isso. No momento seguinte, uma camada de luz cinza saiu de seu corpo. Esse brilho era dos poderes aterrorizantes que os magos chamavam de energia divina, enquanto outros chamavam de energia diabólica. Acompanhado pela iluminação gradual do brilho cinza, muitos espinhos apareceram na superfície do corpo da pequena cobra, perfurando o corpo de Fan Xingjian. Com um tinido suave, o espigão foi bloqueado diretamente pela armadura de aniquilação do abismo celestial. A pequena cobra gritou: eu não posso furar assim. Fan Xingjian assentiu, e uma camada de pele se soltou em seu braço. Essa era a armadura de aniquilação do abismo celestial se retirando e revelando sua pele. Pequenos fluxos de eletricidade passaram pela superfície de sua pele enquanto ele removia a maioria de seus trovões celestiais e forças de magnetismo terrestre, diminuindo sua defesa. Este tipo está a falar a sério. Olhando para esta cena, o coração da pequena cobra pulou uma batida. Embora ele não entendesse por que Fan Xingjian de repente ficou tão tolo, ele sentiu que esta era uma excelente chance. E pensar que ele realmente tirou a guarda. Cavaleiros realmente são todos musculosos e sem cérebro. Um sorriso frio apareceu nos lábios da pequena cobra enquanto enviava sua ponta perfurando o braço de Fan Xingjian. No momento seguinte, raios de luz cinza jorraram em direção a Fan Xingjian. Esta era a magia negra de nível 1, a ressonância de Deus. Era um dos feitiços de magia negra mais simples, oferecendo o que estava diante dele ao Deus. Como era uma oferenda, o alvo não deve ter resistência alguma e não usar itens com defesa. Caso contrário, não apenas não haveria efeitos, mas o lançador do feitiço também sofreria com a reação da energia diabólica. Alguém seria capaz de obter diferentes graus de energia divina sujeito às diferentes oferendas. Por exemplo, o deus que os magos de vestes cinza reverenciavam gostava mais de carne e sangue poderosos, bem como formas de vida cheias de agonia e desespero. Ah! Fan Xingjian, pensar que você realmente desistiu de resistir. Você mesmo pediu isso. Extrema excitação brilhou nos olhos da pequena cobra. No entanto, logo após a luz cinza jorrar no corpo de Fan Xingjian, tudo desapareceu completamente, como se nada tivesse acontecido. HMMM. A pequena cobra olhou para esta cena em transe. O que há de errado? Fan Xingjian lançou-lhe um olhar e perguntou: acabou? Eu não comecei. Uma pitada de ansiedade brilhou nos olhos da pequena cobra, e uma luz cinzenta mais uma vez exalou de seu corpo. Ele executou a ressonância de Deus mais uma vez, e o resultado desta vez ainda não produziu nenhuma reação de Fan Xingjian. O que há de errado? Por que assim? Isso não faz sentido. A pequena cobra olhou para o corpo de Fan Xingjian em transe como se o mundo inteiro tivesse desmoronado. Algo assim não faz o menor sentido. A magia negra dos magos de vestes cinzentos oferecia principalmente carne e sangue ao deus.
O Deus então os abençoaria com energia divina, o que lhes permitiria realizar vários feitiços poderosos de magia negra. Quanto mais forte a magia negra, mais fortes os poderes divinos exigidos e maiores as oferendas necessárias. Observando essa cena diante dele, a pequena cobra de repente quebrou o próprio rabo. Então ele perfurou a ponta em sua cauda antes de realizar a ressonância de Deus. Em quase um instante, sua cauda começou a murchar, transformando-se em pequenos restos e desaparecendo no ar. Esta foi uma oferta bem-sucedida. Uma pitada de excitação brilhou nos olhos da pequena cobra quando ele mais uma vez tentou usar Fan Xingjian como uma oferenda. No entanto, continuou sendo ineficaz. 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 Este não foi um efeito de reação devido ao fracasso da magia negra. Era puramente ineficaz, como se ele não tivesse realizado nenhuma magia negra. Fan Xingjian olhou para a aparência exasperada da pequena cobra enquanto ele continuava a realizar magia negra uma e outra vez, e os cantos de seus lábios se curvaram levemente. Faíscas elétricas brilharam nos braços de Fan Xingjian, e a dureza de seu corpo físico retomou seu estado anterior. Com uma sacudida, ele sacudiu o espigão. Fan Xingjian pensou consigo mesmo, como esperado, isso não é uma ilusão. Minha dedução é verdadeira. A magia negra é ineficaz contra mim. Então os poderes das impressões mágicas. Pensando nisso, sua mente começou a ferver. Os sentimentos de fúria, desespero e vingança encheram sua mente em um instante. Pensando em como a energia diabólica e a magia negra eram inúteis contra ele, Fan Xingjian teve o desejo de correr imediatamente de volta para a cidade demoníaca e lutar com os guerreiros de impressões mágicas em quem ele estava pensando dia após dia. No entanto, seu raciocínio lhe disse que este não era o melhor momento. Independentemente disso, se os poderes das impressões mágicas fossem inúteis contra ele, então, espere, eu ainda preciso esperar um pouco mais. Ainda estou na fase de progressão rápida. Tenho que esperar pelo menos até atingir o nível 29 antes de voltar. Também precisarei fazer um bom teste sobre a gama de efeitos que a magia negra tem em mim. Não posso me apressar. É em breve, será muito em breve. Li Xuanghua. Caroline. Espere por mim. Voltarei em breve. Ao lado dele, a pequena cobra olhou para Fan Xingjian com um olhar ansioso e duvidoso. Em meio ao olhar vacilante de Fan Xingjian, a pequena cobra não tinha ideia sobre o que Fan Xingjian estava pensando. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.